Na 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 na. A paz do Senhor, querida irmã e querido irmão, que bom, que alegria nós podemos nos reencontrar aqui na TV Cidade Esperança, neste programa maravilhoso, o programa Deus me fez mulher com propósito, esse presente lindo que tem abençoado muitas vidas e tem sido um canal de bênção para muitas mulheres da nossa cidade Imperatriz, para muitas famílias, também para muitos homens, para muitos filhos, e eu creio que você tem sido inserido dentro desse processo de aprendizagem, desse processo de acreditar, de renovação durante essa pandemia que nós estamos vivendo, e o Senhor tem assim cuidado de nós de uma forma especial, tá bom? E eu quero começar aqui lançando toda essa alegria para você, tá? Que você receba todo esse carinho, todo esse abraço do nosso programa, cheio de alegria para renovar as suas forças, para renovar a força de sua família, para renovar as forças de seus filhos e para que você possa acreditar todos os dias no amanhecer, tá bom? Porque as misericórdias do Senhor são o quê? São a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, e eu não canso de dizer isso. Eu acordo e eu sempre digo 3 coisas muito importantes: bom dia Pai, bom dia Filho, bom dia Espírito Santo. Aí depois eu começo a dizer bom dia casa, bom dia sabiá, bom dia passarinho. E eu começo, tudo que eu vejo eu vou dizendo bom dia. Eu digo bom dia cuscuz, bom dia o prato, bom dia colher. E eu vou dizendo todas aquelas coisas assim, porque é a forma que eu tenho de agradecer ao Senhor pelo que Ele tem me dado, pelo que Ele tem me sustentado, pelo que Ele tem feito na minha vida. Então eu agradeço nas mínimas coisas. Eu digo assim: Senhor, obrigado pela terra que eu piso, pelo ar que eu respiro, obrigado pelo sol que está saindo agora, por mais essa oportunidade de vida. E eu vou agradecendo. Se eu vou vendo os meus filhos, eu vou agradecendo eles, e eu já vou dizendo ao Senhor como meu coração é agradecido por eu não merecer, mas Ele todo dia me dá essa dádiva, desse favor imerecido, sem eu merecer, de dizer que eu sou importante para Ele, e eu sou a imagem de Deus, assim como você também, tá bom? Então, continua conosco aí, que daqui a pouco a gente volta para se alegrar muito mais na presença do Senhor. E criou Deus o homem à sua imagem. O programa Deus me fez mulher com propósitos, com uma mensagem de fé e esperança ao seu coração. Deus me fez mulher com propósitos. Um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz. Nossa cidade de Imperatriz completou 168 anos. Que lindo, que data linda da nossa cidade. Eu não sei você, né? Mas eu, pelo menos, eu sou imigrante aqui nessa cidade. Minha família não é imperatrizense, é imperatrizense de nascença, né? Eu sou baiana, nasci em Sobradinho, Bahia. Eu tenho irmã cearense, eu tenho piauiense, minha mãe é piauiense, meu pai é cearense, né? Em memória. Então nós íamos pra cá. Então nós temos uma história muito legal aqui nessa cidade, porque eu sempre digo, né, que foi aqui que nós íamos escapar. Quantos de nós não viemos, né, de fora para escapar aqui nessa cidade tão acolhedora? Se nós formos conversar com hoje os filhos dessa cidade, alguém vai dizer assim: meu pai é piauiense, é cearense. Ah não, meu pai veio de outro lugar, de outra cidade. Sempre vem. Então assim, os filhos nossos nasceram nessa cidade, mas nós às vezes, ou então nossos pais, já vieram, né, nasceram em outros estados. Então essa cidade de Imperatriz é muito acolhedora, é uma cidade rica, abençoada, que acolhe todos os seus visitantes, seus moradores, e trata de uma forma especial. O Rio Tocantins nem se fala, né? Depois que a gente vem pra cá e a gente bebe dessa água, a gente vê que tudo muda. Então assim, uma das coisas muito importantes que eu vejo aconteceu nas nossas vidas, né, de 8 filhos e uma mãe linda, a Dona Maria Zuleide, é que nessa cidade nós podemos sobreviver, né, sobrevivemos, igual aquela música: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, né? Então foi mais ou menos dessa forma. Eu lembro que a primeira casa que nós moramos foi do seu Simplício crente, né?
e ali ele tinha, seus filhos era Maurismar, a Lene, que eu lembro muito bem, Rubenita, que a sua filha Regiane se tornou nossa amiga com o passar do tempo. Então a nossa primeira cidade, aliás, a nossa primeira casa a morar aqui foi, vocês lembram ali onde tem ali o Tocantins Shopping, eu andava aquilo ali tudo, eu lembro muito bem, e ali não tinha nada. Ali onde aquela galeria, né, ali na rua Antônio de Miranda, ali era um campo de futebol, a gente chamava de carrapicho. E a gente pulava o muro para brincar ali, muitas vezes, brincar também ali naquelas ruas que tinha muita usina de carro de rolimã. Quem é que não escorregou naqueles carros de rolimã? Gente, eu já fiz tudo isso, tá bom? E ali tinha muitas lagoas e a gente sumia por ali tudo. Menina, coisa bem sapeca, né? Então nossos irmãos, a gente saía, mas sempre muito responsável com os nossos pais, né? E eu sempre corria mais cedo para chegar em casa, para minha mãe não me pegar na rua, né? Porque eu corria bastante para ela não me pegar, para mim não levar, né, um safanão, que ela gostava de me bater. Mas eu quero dizer para vocês que foi aqui nessa cidade que nós encontramos Jesus. Foi aqui nessa cidade que meus irmãos se formaram. Foi aqui nessa cidade que meus irmãos passaram em concursos. Foi aqui nessa cidade que a gente estudou, cresceu. E foi nessa cidade tão acolhedora que nós podemos encontrar a paz e a alegria e também aqui firmar os nossos passos, né, os nossos marcos nessa cidade. Então eu sou praticamente, como é que se fala? Imperatrizense e baiana, a mistura dos dois, como é baiana em tris, né? Baiana em tris, mais ou menos assim, né? Não sei falar muito, mas talvez você vai inventar uma história melhor aí pra mim, tá bom? Mas graças a Deus que nós estamos aqui e eu pude conhecer você, eu pude aceitar Jesus, eu pude, conhecer o meu esposo, formar a minha família e meus filhos são imperatrizenses dessa cidade. Eu tenho muito orgulho de ser imperatrizense também, a minha segunda, né, casa. Então, o que eu posso dizer é parabéns pelos 168 anos dessa cidade linda que está completando, porque é tão bom ser agradecida ao Senhor e saber que nessa terra a gente pôde comer, a gente pôde crescer, a gente pôde trabalhar e a gente pôde criar uma família linda, a minha família que eu amo muito. Então, parabéns, Imperatriz, pelos seus 168 anos. Na 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 na. Vou te contar tudo e eu vou ser respondido. E se eu não for, vou esperar você falar comigo. O importante é saber o que você pensar de mim. Me ajude se eu não conseguir verbalizar. Espírito Santo, venha para me ajudar. Seus pensamentos são de paz, e se o mundo não faz, sigo você. E se eu me perder? Se eu me encontrar, que seja em teus olhos. E se eu me
que você escreveu. E se um dia o mundo me ler, que encontre você, Deus, que encontre você, Deus. O fim da história não é sobre perder, é sobre um Deus que tem nas mãos o poder. É sobre você, Deus, é sobre você, Deus. Eu sou um livro que você escreveu. E se um dia o mundo me ler, que encontre você, Deus, que encontre você, Deus. O fim da história não é sobre perder, é sobre um Deus que tem nas mãos o poder. É sobre você, Deus, é sobre você, Deus. E se eu me perder? E se eu me encontrar, que seja em teus olhos. E se eu me perder? E se eu me encontrar, que seja em teus olhos. Gostaríamos de parabenizar a cidade de Imperatriz por mais um ano de vida, 168 anos. A nossa cidade, que é a princesa do Tocantins, também conhecida como Cidade da Esperança. Que Deus abençoe toda a nossa população, em nome de Jesus. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fecha. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter
Deus me fez mulher com propósitos. Parabéns, Imperatriz. 168 anos, lembrando que há exatamente 68 anos chegamos aqui nessa cidade, no seu centenário, Imperatriz. Chegamos aqui e você nos acolheu de braços abertos. Eram duas famílias, Bandeira e Rocha, que estavam vindo do Piauí, trazendo o evangelho a essa cidade. E você de braços abertos nos acolheu e o casamento deu certo. Glória a Deus por isso. O casamento deu certo. Ficamos aqui e a cidade prosperou. Como disse Dr. José de Ribamar Fiquem, Imperatriz crescente, com os matizes do progresso. Tens história imponente pelo valor de teu sucesso. Pastor Luiz de França Moreira também profetizou: Imperatriz, cidade da esperança. Prossegue a tua estrada santa e gloriosa. Deus te recompense. Tu és acolhedora, tu és surpreendente. E guia toda essa gente e Deus te coroará. Feliz aniversário, Imperatriz. E se eu me encontrar, que seja em teus olhos. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir. A esperança
minha casa. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Felipe e quero compartilhar a palavra de Deus com você. Nós vamos olhar para o Salmo de número 26, Salmo de Davi. Se você tem uma Bíblia aí perto, ou mesmo o seu celular, por favor, acompanhe essa leitura. Salmo 26 diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Queridos, nós temos aqui esse Salmo de Davi, que provavelmente foi escrito em um momento em que ele estava enfrentando uma perseguição, uma injustiça. Alguns estudiosos vão dizer que ele escreveu este Salmo quando estava sendo perseguido injustamente por Saul. Você com certeza deve lembrar desta história. Este Salmo nos apresenta, queridos, a postura do cristão diante das injustiças, diante das perseguições. Como um crente fiel deve se comportar, deve agir? Quais são as características do homem de Deus e da mulher de Deus diante das injustiças que ele sofre, diante das perseguições que podem se abater contra ele? Bom, eu quero compartilhar com vocês aqui 3 características, 3 posturas de um crente fiel diante das injustiças. A primeira é que um crente fiel não tem nada o que esconder. Versos de 1 a 3. Você percebe que Davi está olhando para Deus pedindo: Senhor, faz justiça. Davi reconhece que Deus é o justo juiz, que Deus é o juiz bom, é o juiz perfeito. Ele é aquele que pode fazer justiça diante das injustiças, diante das perseguições que nós estamos sofrendo. Mas ele se abre diante de Deus e diz assim, olha o verso 2, examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Davi é aberto, Davi mostra que não tem o que esconder diante de Deus nem diante dos homens. Ele está olhando para Deus dizendo, Deus, faz um exame minucioso da minha vida. Faz, Senhor Deus, um exame detalhado da minha vida e me mostra onde eu tenho errado. Me mostra, Senhor Deus, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso acertar. Será que você pode também ir diante de Deus e falar, Senhor Deus, está aqui o meu coração. Olha para a minha vida, olha para a minha alma, me examina por completo. Esta é uma oração que nós devemos fazer. Na verdade, diante das lutas, nós devemos ir até Deus e falar exatamente isso. Senhor Deus, olha para a minha vida. Se eu tenho errado, se eu tenho falhado, me mostra, para que eu possa consertar. Porque muitas das vezes, irmãos, nós erramos e falhamos e nem percebemos. Mas aqui Davi está dizendo, Senhor Deus, me examina, olha para mim. Essa é a postura de um crente fiel. Ele não tem o que esconder. E se ele estiver errando, imediatamente ele está disposto a pedir perdão, a se arrepender e a ter uma mudança de atitude. No verso de número 3, eu aprendo também que esse crente que não tem nada o que esconder é um crente também que confia plenamente em Deus. Verso 3 ele diz, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Pastor Charles Swindoll, ele diz que há duas posturas erradas que nós tomamos diante das perseguições. A primeira é duvidar do amor de Deus. A segunda é querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E aí cair também numa injustiça. Às vezes, no afã de querer tomar satisfação com o outro, nós nos tornamos piores do que aqueles que estão nos perseguindo. E aqui Davi vai nos dar
a postura correta, é colocar o amor de Deus diante de nós. Queridos, o amor do Senhor deve ser colocado diante dos nossos olhos. Nós não podemos duvidar de que Deus nos ama, porque o amor de Deus, ele é provado para conosco, não porque ele permite ou deixa de permitir uma provação, uma adversidade, uma perseguição, uma injustiça. O amor de Deus é provado para mim e para você e para toda a humanidade na ocasião em que Deus entrega o seu Filho por mim e por você, em que Ele nos resgata de maneira maravilhosa na cruz do Calvário. Meus irmãos, essa é a prova de amor que Deus ofereceu para cada um de nós. Então, coloque o amor de Deus diante de você e nunca duvide de que Ele te ama. Apesar das lutas, apesar das adversidades, as lutas, as provações, as perseguições não anulam o amor de Deus para com cada um de nós. E Ele vai dizer, eu tenho andado na verdade. Que Ele está falando, Senhor, apesar de estarem me perseguindo, apesar de estarem fazendo injustiças contra mim, eu não vou perseguir ninguém, eu não vou fazer injustiça com ninguém, eu vou confiar na Tua verdade, eu vou andar na Tua verdade, porque um crente fiel, ele não tem nada o que esconder, ele é constante, ele é aberto, ele é confiante, ele tem plena certeza no Deus que ele serve, que Deus é justo juiz e que fará justiça no tempo certo. Segunda característica é que um crente fiel, meus irmãos, ele não tem o que ceder. Versos 4 a 8, nós temos agora Davi aí dizendo que ele não se assenta com homens vãos, nem conversa com homens dissimulados, ele tem aborrecido a congregação dos malfeitores, ele não tem se ajuntado com os ímpios. Davi está seguindo o conselho lá do Salmo 1, versículo 1, quando diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, um crente fiel não cede ao padrão de vida pecaminoso. Ele não vai buscar os seus conselhos nos homens vãos, nos homens dissimulados, nos homens ímpios. Um crente fiel busca os seus conselhos na palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. Não podemos ceder à injustiça, à vingança. Nós não podemos querer pagar o mal com o mal. Esse é o estilo de vida mundano, pecaminoso. Os cristãos, eles seguem a palavra de Deus. E aí Davi vai colocar essa postura dele. Versos 6 a 8, ele diz, Senhor, eu tenho lavado minhas mãos na inocência, Deus. Eu tenho andado ao redor do teu altar. Eu tenho amado a tua casa, verso 8, tenho buscado, Senhor Deus, o lugar onde permanece a tua glória. É isso que nós devemos fazer. No momento, meus irmãos, da perseguição, no momento da adversidade, nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos nos aproximar mais de Deus e uns dos outros. Em vez de nos afastar, em vez de ficarmos longe de Deus, nós devemos buscar a congregação, nós devemos buscar relacionamento com Deus, nós devemos buscar uma intimidade ainda maior com Deus, porque é exatamente nos momentos de maiores tribulações onde nós nos aproximamos, onde nós temos uma experiência ainda maior com o nosso Deus. Um crente fiel, ele não cede, meus irmãos, ao padrão de vida pecaminoso. Não cede, meus irmãos, à mornidão espiritual, à indiferença espiritual. Pelo contrário, quanto maior a adversidade, mais próximos de Deus nós estamos, mais próximos do bom pastor nós nos colocamos. E por último, um crente fiel, ele não tem o que temer. Dos versos 9 a 12, Davi vai dizer, Senhor Deus, não me dê o mesmo destino dos homens pecadores, Senhor. O Senhor tem visto como eu tenho vivido. Ele está exatamente, mais uma vez, lembrando lá do Salmo de número 1, que diz exatamente que o caminho do justo, que o destino do justo está nas mãos do Senhor. Mas o caminho do ímpio é perecer. O caminho do ímpio é a destruição, porque um dia ele vai pagar a consequência dos seus pecados. Mas Davi está dizendo, Senhor Deus, não me colha a minha alma, não colha a minha alma com a alma dos pecadores. Eu tenho andado na minha integridade, Senhor Deus, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações, louvarei ao Senhor. Meus irmãos, os ímpios, os homens maus, pecadores e dissimulados, eles estão em caminhos, em terreno escorregadio, mas os filhos de Deus, o crente fiel, aquele que ama o Senhor, aquele que tem andado na verdade, o seu caminho é um caminho plano. Deus tem sustentado os seus pés.
Deus tem sustentado a sua vida. E ainda que haja injustiça, nós cremos que em Deus nós ainda louvaremos. Em Deus nós temos a nossa justiça. Meus irmãos, não porque somos bons, não porque somos perfeitos, não porque não temos pecados, mas porque a nossa justiça é uma justiça imputada a nós por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos quão pecadores nós somos, mas vemos também quão amados nós somos. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, um crente fiel, ele não tem o que esconder. Ele não precisa andar na sua vida escondendo, vivendo de maneira pecaminosa, escondendo seus pecados, escondendo seus negócios, escondendo seus relacionamentos. Não, um crente fiel é aberto com Deus e pede para que Deus examine o seu coração. Um crente fiel não cede ao pecado, não cede à indiferença, não cede à mornidão espiritual. E por isso um crente fiel não tem o que temer, porque a sua vida, a sua salvação, a sua paz e a sua justiça estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do justo juiz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que a cada dia você possa estar mais próximo de Deus, não tendo nada o que esconder, não tendo nada o que ceder e não tendo nada o que temer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus me fez mulher com propósitos. Um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz. Vamos de momento pedagógico. Neste momento eu quero te apresentar um livro que me ajudou bastante na minha vida espiritual, tá? É um livro David Cornfield, tá? Talvez você saiba pronunciar melhor do que eu. Esse livro se chama Desenvolvendo, olha só, desenvolvendo o quê? Dons espirituais e equipe de ministério. Esse livro eu tenho praticamente, vou dizer para vocês, esse livro eu devo ter mais ou menos uns 18 anos, esse livro, tá bom? É da editora Cepal, olha aqui. É uma ferramenta para pastores e líderes, tá? Olha só. E eu tenho esse livro desde o início, quando eu me converti. E eu adquiri esse livro e ele me ajudou muito, porque muita coisa estava acontecendo na minha vida e aí eu queria entender as coisas, né? Fui batizada com o Espírito Santo antes de me converter. Aí depois fui aparecendo algumas coisas, algumas manifestações de Espírito na minha vida, quando eu ia para vigílias, quando eu orava. E eu queria entender tudo aquilo. Então, eu comprei esse livro aqui, tá bom? Ó, como é lindo. Ferramentas para pastores e líderes, tá? Você que ainda não tem esse livro, era bom você ter. Sabe por quê? Porque ele aqui fala sobre os dons espirituais. Ele explica todos eles. O dom de profecia, o dom de maravilhas, o dom de sabedoria. E ele vai separando todos os dons que existem, entendeu? Os dons ministeriais e tudo. Aí vai falando sobre o dom de exortação, o dom de liderança. E aí, o mais importante, sabe o que? Olha, tem até minha letra aqui, que eram as perguntas e as anotações que eu fazia sempre, né? E aqui tem perguntas para um grupo pequeno para você trabalhar. Então, eu trabalhava comigo mesma, né? Na minha vida. E eu fazia as perguntas ali, quando ia acontecendo alguma coisa na minha vida diferente, eu ia fazendo todas as anotações, tá bom? E aqui tem todas as anotações que você precisa. Então, se eu fosse você, eu adquiria. Aí tem, ó, os dons no espírito, na carne, o que é que isso acontece, tudo. Então, assim, seria bom você adquirir, porque ele me ajudou bastante. Então, Desenvolvendo os Dons Espirituais, equipe de ministério, editora Cepal, David Cornfield é o nome do autor, e você vai lá, compra, acessa. Ele não deve ser muito caro, não lembro mais o valor, mas você vai lá e acessa, tá bom? Procura na internet e adquire esse livro que vai te ajudar muito na tua vida espiritual. Pelo menos na minha, edificou bastante, ainda edifica. De vez em quando eu tenho algumas dúvidas, eu corro lá e eu vou aprender mais um pouquinho para saber porque aquilo se manifestou na minha vida e como aconteceu. Então faça isso, porque a gente aprende a lidar melhor com as situações, o que é do espírito, o que é da carne.
o que é de Deus, o que não é de Deus, isso é muito bom, tá bom? Se fosse você, jovem, criança, adulto, que já tem um conhecimento sobre dons espirituais, foi batizado com o Espírito Santo, começou a aparecer algumas coisas na sua vida, então assim, nós não vivemos como meninos inconstantes, a gente vai lá e vai fazer uma leitura bem legal, e aí a gente aprende muita coisa e tira muitas dúvidas, tá bom? Adquire esse livro. Vamos de palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra linda para você que o Senhor me deu, tá? Mas que você pode encontrar também, que está em Lucas, tá bom? Nós vamos falar sobre a viúva de Naim. Vamos falar de dois fatos, né? A viúva de Naim, um outro que ocorreu anteriormente, que dá essa sequência, porque onde Jesus passava, ele ia fazendo milagres, ele ia curando, ele ia salvando. Jesus, ele estava sempre em ação, né? Oração e ação, é assim que a gente tem que estar sempre. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam e a gente ficar sentada num banco ou então deitado esperando que as coisas aconteçam, tá bom? A gente sabe que os sonhos são nossa, a resposta é do Senhor, mas a gente tem que se mover para que as coisas aconteçam. Hoje eu quero falar sobre sonhos com você. Talvez você tenha deixado o seu sonho morrer, ou você guardou os seus sonhos, ou às vezes o teu sonho está enfermo, né? Talvez esteja enfermo e você ainda não encontrou a cura para ele, mas hoje eu vou te mostrar de uma forma muito especial e uma palavra muito linda como você vai renovar os seus sonhos hoje, tá bom? Porque onde Jesus passa tem que haver alguma ação e alguma reação também, tá bom? Eu quero falar sobre a viúva de Naim, tá bom? Lucas 7, capítulo 7, versículo 11 ao 16. Que nós vamos ver que essa viúva de Naim, porque era uma cidade, Naim era uma aldeia, né, onde essa mulher morava, viúva. Olha só a condição dessa mulher. Ela já era viúva, ela tinha um único filho, homem, e esse filho agora estava morto. Só que anteriormente, nós vamos ver que o Senhor já havia feito um milagre na vida de alguém. Quando Jesus passa, né, nós vamos ver que Jesus cura o servo de um centurião. Isso aqui é muito importante antes que nós possamos chegar na viúva de Naim. Olha só, esse centurião aqui, ele não estava morto, né? A Bíblia fala que ele estava à beira da morte, ele estava enfermo, ele estava doente, mas não havia morrido. No primeiro caso que nós vamos ver, eu vou repetir para vocês, Jesus revelou o seu poder sobre a enfermidade, né? Sobre a doença. E no segundo caso nós vamos ver que o Senhor, ele mostra o seu poder sobre a morte, ele revelou o seu poder sobre a morte. E nesse estudo que nós vamos fazer hoje, simples, com rápidas palavras, nós vamos perceber que há sonhos que eles estão doentes e há sonhos que estão mortos, mas que existe alguém que ressuscita sonhos e alguém também que cura sonhos de enfermidades terríveis. Talvez enfermidades de que você deixou de acreditar, deixou de sonhar, no sentido de que você perdeu a sua perspectiva de vida, de acreditar nos seus objetivos. E eu vim renovar todos eles hoje, neste sábado, tá bom? Então, o que é que acontece aqui? Esse centurião aqui, ele estava à beira da morte, mas ele não estava morto. Está lá em Lucas 7, do capítulo 7, a partir do versículo 1 ao 10. Né? E o Senhor chega naquele momento ali e ele ressuscita. Né? Ele chega com a cura, com o milagre da cura, e ele ressuscita através da cura da enfermidade, os sonhos daquele homem que às vezes ele estava sem perspectiva nenhuma, achando que ia morrer, mas aí Jesus chega e ele sara, ele cura, e aí ele ressuscita o sonho, no sentido de que ele cura o sonho, aquela enfermidade que aquela pessoa tinha. Às vezes o teu sonho está enfermo, está doente, e você achando que não há solução para isso. Mas existe um milagre que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer, sabe o que? Curar o teu sonho. Ele quer curar dessa enfermidade que ele está passando, não acreditar, de não depositar confiança no Senhor.
de deixar de prosseguir, de parar, de calar, de deixar de viver e pedir às vezes até para morrer, né? Porque você está enfermo em seus sonhos, em seus projetos e não consegue sair de nenhum lugar. Às vezes você está deitado numa cama e esse teu sonho está totalmente enfermo, e é isso que eu quero aqui estar sempre avaliando e sempre colocando. E aí você está deitado aí achando que você está à beira da morte e você não vai mais poder sonhar. Quero te falar que Jesus está passando agora aí, renovando as tuas forças, curando a tua enfermidade, curando as tuas feridas, sarando as tuas feridas, porque o Senhor está dizendo assim: eu curo as tuas enfermidades, eu curo os teus sonhos que às vezes eles estavam sendo colocados em uma perspectiva negativa e que você parou de sonhar, parou de acreditar. Mas o Senhor chega agora com o seu milagre, Ele cura novamente, Ele traz a cura e essa enfermidade ela vai passar e você vai voltar a sonhar e a acreditar naquilo que o Senhor tem para você, naquilo que o Senhor tem preparado e também tem sonhado junto com você. E agora nós vamos ver uma outra perspectiva, que é a viúva de Naim. Essa mulher, como eu já falei, ela estava o quê? Já tinha perdido o seu esposo. O seu filho era homem, ela tinha perdido também o seu único filho. Mas olha o que é que nós vamos ver aqui. Quando Jesus chega, Jesus não chega para o cortejo perguntando, porque era de costume, né? Perguntar para o cortejo, né? De ir direto, cumprimentar o cortejo. O Senhor chega diretamente para aquela mulher. É isso que eu quero dizer para você. Às vezes você está esperando uma outra pessoa chegar, né? Uma intermediação. E eu quero dizer que é o Senhor mesmo que vai chegar diante da tua enfermidade ou diante da morte desse sonho e vai ressuscitar o teu sonho. Então o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim acontece, né? Então o que é que acontece aqui? A viúva de Naim não chorava a morte de seu filho sozinha. Tinha uma multidão acompanhando ela. E olha só, naquela época era costume dos judeus, eles eles enterravam, né, logo no mesmo dia ou no máximo no segundo dia. Então eles não passavam um dia. E por que o cortejo? Porque não era costume deles enterrar na cidade, tinha que ser fora da cidade. Então ali estava o cortejo, né? O cortejo fúnebre partiu da casa da viúva de Naim, né? Direto para o cemitério, lógico, né? Mas normalmente a mãe caminhava na frente, né? E o cortejo, enquanto o filho, né, via logo atrás. Mas Jesus ressuscita o filho da viúva, ressuscita o sonho dessa mulher que estava morto. E às vezes o teu sonho também está morto aí, né? Mortinho, enterrado, que não vai mais, não tem mais perspectiva. Todo mundo tá olhando e vai dizer assim, ó, tá morto, daí não sai mais nada, aí não vai acontecer nadinha. Então o que é que acontece? A Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu com aquela mulher. Olha só, por aquela mulher significa que ele ficou profundamente comovido com a perda daquela mulher. E ele entendia a sua dor complexa daquela mulher também. Então Jesus disse à viúva, não chores. Mas aos olhos humanos essa palavra não fazia qualquer sentido. Era inconcebível, era inaceitável isso, né? A mulher estava lá com todo mundo olhando, o filho morto, e Jesus chega, não chores. Gente, que é isso? É um tempo de chorar, não há tempo para todas as coisas. Mas aí Jesus chega e diz para a mulher para não chorar. Mas quem seria capaz de dizer isso? Somente um, Jesus. Aquele que enxuga lágrimas, aquele que limpa e sara e cura e chega e muda tudo e muda a situação. E o que é que acontece? Aquelas pessoas todas ali olhando, né? E Jesus dizendo, não chora. E aí, assim que acontece, muitos dizendo assim, ah não, mas ela tem que chorar mesmo, o sonho dela tá morto, tá tudo morto, aí não sai mais nada. Ela já perdeu o marido, ela já perdeu o filho, agora tá sendo enterrada, então daí não vai sair mais nada. A única coisa que tem essa mulher é envelhecer e não ter mais quem a ajude, né? Mas a reação das pessoas diante do milagre de Jesus foi imediata, né? A ressurreição do filho da viúva de Naim causou grande temor em todos que estavam ali. Antes disso, as pessoas já tinham visto Jesus realizar milagres, né? Mas como exemplo, curar doentes, deficientes, mas curar ou ressuscitar morto.
Eles ainda não tinham visto isso. Só depois da filha de Jairo também foram ressuscitados, né? Então as pessoas começaram a glorificar a Deus e a dizer que é grande profeta, né? E havia sido enviado entre eles e tudo mais, porque ali o Senhor tinha ressuscitado aquele filho daquela mulher. Então é isso que eu quero dizer para você. Jesus ressuscita sonhos, ressuscita mortos, ressuscita tudo aquilo que você acha que não tem mais perspectiva, que a situação está dizendo que não vai dar certo, que ao redor não vai dar certo, mas o Senhor está dizendo que vai chegar agora, vai mudar a situação. Às vezes tá lá na UTI, não é verdade? O sonho está na UTI. Vamos relacionar aqui, né? Tá na UTI, tá dizendo que não vai dar certo. E o Senhor tá dizendo, eu já fiz isso, eu já curei anteriormente um que estava à beira da morte, mas agora eu vou mostrar para vocês que eu tô curando, né? Eu tô ressuscitando o morto neste momento. E dizendo que vai viver. O teu sonho vai viver. Os teus projetos vai viver. Essa situação vai viver. Acredite em todos os sentidos, porque aqui enquanto o outro estava enfermo, que era lá o do centurião, né? Então o que acontece? Estava enfermo, mas havia cura, e aqui já era morto, e o Senhor diz que ainda tem restauração, ainda tem muita coisa para ressuscitar, para viver, para fazer. É isso que o Senhor está dizendo para você. Ainda tem muita coisa para você, ainda tem muita coisa para você realizar, ainda tem muita coisa para você fazer e ainda tem muita coisa para você sonhar, tá bom? Então o Senhor ressuscita os teus sonhos neste momento, tá? E você ainda vai contar muitos milagres, muitas vitórias e muito daquilo que o Senhor ainda está fazendo e vai fazer na tua vida, tá bom? Pode estar enfermo, o Senhor cura. Pode estar morto, o Senhor ressuscita. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor.
as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, Cante com confiança. acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé, meu querido. Glória a Deus. Você que crê nos sonhos de Deus para a tua vida, ovacione seu santo nome. Aleluia. Abra sua mão assim para você ser ministrado agora. Feche seus olhos. Lembra de cada promessa que o Senhor já fez para você. Acredito, sim, Aleluia. que Deus vai fazer Glória a Deus. o impossível em meu viver. Mais uma vez. Acredito, Aleluia. sim. Glória a Deus. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. O possível você faz. O impossível Deus faz por você. Aleluia. E criou Deus o homem à sua imagem. O programa Deus me fez mulher com propósitos, com uma mensagem de fé e esperança ao seu coração. Deus me fez mulher com propósitos. Um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz.